Olá, Namaskar. E eu vou falar para vocês sobre outro tema muito importante para sutilizar nosso caráter, né? Nossa personalidade. Assim como nós falávamos sobre os yamas e niyamas que nos ajudam a desenvolver uma relação mais amorosa, mais carinhosa com o mundo em que nós vivimos, né? Y que los niyamas nos ayudan a desenvolver un relacionamiento más amoroso, más sutil conmigo mismo. Existen otros puntos que son llamados los 15 shilas, los 15 puntos, que son puntos que nos ayudan a nos construir una personalidad íntegra, una personalidad libre de limitações, né? E uma personalidade digna para poder ter um bom relacionamento também com o mundo em que nós vivimos e que nós com nós mesmos. Esses 15 pontos ou 15 shilas que nós chamamos, né, foram criados, né, por este mestre Sri Sri Anandamurti, né, que foi um grande psicólogo, um grande sociólogo, um grande espiritualista, né? Um grande mestre espiritual, né? Que ele sabia muito bem como nós teríamos que viver na vida para ser seres humanos íntegros, plenos e felizes, né? Um ponto destes 15 shilas diz perdão, perdoar. Deveríamos sempre perdoar. Por quê? Porque quando nós não perdoamos, ficamos com rancor, ficamos com isso dentro, e isso dentro fica dando volta, né? Infectando nossa mente, né? Ah, porque aquela pessoa fez isso, aquela pessoa assim, minha mãe quando eu era criança fez isso comigo. Fica com todas essas memórias que ficam ensujando, né? Destruindo a pureza da mente. Então, deveríamos perdoar, sempre deveríamos perdoar. Mas algumas vezes a pessoa faz uma coisa que não merece ser perdoado, merece ser perdoado. Isso não significa que você não pode fazer alguma coisa para remediar, para fazer que esta pessoa corrija seu erro. Mas você vai ter muita melhor capacidade, possibilidade de ajudar a pessoa a corrigir se você perdoa internamente. Porque você vai com carinho, com afeto. E não, porque você fez isso e você já vai ver, e você tem que pagar por lo que você fez. Esse sentimento não ajuda a que a pessoa mude realmente. Na verdade, el não perdoar ou el castigar é algo que deveríamos cuidar usar com muito cuidado. Primeiro perdoar, e quando vamos a castigar, quando vamos a colocar um castigo em alguém, deveríamos pensar muito bem antes, se nós temos suficiente amor por essa pessoa. Senão, o castigo tem uma reação oposta, e a pessoa não aceita. Se, quando nós vamos a criar, por isso que existem várias formas de corrigir uma pessoa. A primeira, através de seu exemplo. Você seja um exemplo de isso, que você não esteja fazendo esse tipo de erros quando você quer que a pessoa não tenha esses erros. Você tem que ser um exemplo, né? Se com o exemplo não dá, com a palavra, então com o intelecto. Olha, você fez errado, porque é assim, né? Não deveria fazer assim, né? Quando isso não funciona, então você vai ameaçar. Olha que você está fazendo uma coisa errada, né? Se você continua com isso, você vai receber, e eu vou ver que você vai receber algum tipo de castigo. Então você está criando um tipo de reação. Mas depois que ocupou as outras duas, e depois que dentro de você tem muito amor por essa pessoa, então você faz, porque a pessoa precisa corrigir. Se a pessoa não corrige, então aí aplica algum tipo de ação para que a pessoa mude esse hábito, né? Mas muitas vezes, com carinho, com amor, com perdão,
nós podemos resolver as coisas com um exemplo ou intelectualmente, antes de chegar a essas medidas mais violentas, digamos assim. Outro ponto diz magnanimidade da mente, ter a mente aberta, ter a mente bem aberta para entender, não ter a mente pequena assim, isso aconteceu, por quê? Por isto, não. Ver com profundidade, ter a mente aberta para ver em profundidade o que são as coisas e analisar em profundidade o que está certo, o que está errado. Para isso precisamos ter uma mente aberta, uma mente magnânime. Outro ponto diz ter controle sobre nossa conduta e nosso caráter. Algumas pessoas têm uma conduta muito errônea, fazem coisas, actuam de formas errôneas e têm um caráter muito ruim. Nós precisamos observar nossa conduta, seguir os princípios, ter uma filosofia de vida e seguir uma vida com uma conduta correta. Próximo ponto, dedicar nossa vida para uma causa coletiva, para uma causa social. Dedicar mais nossa vida para uma ideologia social, para estabelecer uma sociedade melhor, para estabelecer uma ideologia melhor. Uma ideologia é algo muito importante na vida de um ser humano. Um ser humano sem ideologia, a vida dele é muito afectada, facilmente afectada por outras ideologias, outras formas de vida. Por exemplo, em nosso sistema social, onde a matéria, o material, o dinheiro é muito importante, isso influencia as pessoas fortemente. Então, um pai não deixa a seu filho estudar arte porque não vai ganhar dinheiro. Ele quer que estude economia e que vá à universidade a estudar advocacia, aunque a pessoa o que quer fazer é arte. Esses são dogmas, essas são limitações. Se a pessoa quer estudar algo, deveria ser incentivada nessa direção. E essa ideologia deveria ser uma ideologia abrangente, que abarque todos os aspectos de nossa vida. Então, ter uma ideologia, vivir por uma ideologia, estar disposto a dar nossa vida por uma ideologia. E essa ideologia deve ter dois aspectos muito importantes. Por um lado, é a búsqueda do conhecimento espiritual, a busca do divino dentro de nós, nosso Dharma. E por outro lado, a ideologia deveria ter um fim, um propósito social. E eu vivo para o bem-estar da sociedade, da humanidade. Você vê como são todos pontos muito preciosos. Outro ponto diz manter uma conduta doce e sorridente. Em minha relação com as pessoas, ser alegre, ter bom humor, ser doce, não ser áspero e xingar. Como muitas vezes a pessoa perde a cabeça, tem raiva, xinga. Não, minha conduta com as pessoas, manter sempre uma conduta doce e sorridente para com o mundo, para com as pessoas. A pessoa que ri é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. A pessoa que trata bem aos outros, com doçura, com respeito, as outras pessoas também vão tratar a ela com respeito. Agora, se você insulta uma pessoa, ele também vai reaccionar de forma. Por isso que devemos tentar, em lo possível, manter nossa conduta sorriente, alegre, carinhosa. Outro ponto diz, dar o exemplo por la conduta individual antes de pedir a alguém para fazer o mesmo. Ser um exemplo é muito importante. Você vai pedir, tem um professor que está estudando e falando para os alunos, porque fumar é muito ruim e você não tem que fumar, sabe? Vocês são muito pequenos ainda, você não tem que fumar. Mas ele sai à rua, enquanto saiu da escola, do colégio, ele acende um cigarro e entra em seu carro e vai fumando um cigarro.
Os médicos falam muito de saúde, saúde, saúde. Muitos deles têm uma vida muito insalubre. Eles bebem, eles fumam, alguns tomam drogas, né? Comem todo tipo de porqueria. Não são um verdadeiro exemplo de saúde. Eles deveriam ser as pessoas mais saudáveis. E não são. Né? Não são as pessoas mais saudáveis. Né? As pessoas mais saudáveis são aquelas que levam uma alimentação apropriada, fazem exercícios, né? E têm uma mentalidade que são um exemplo para com os outros. Né? Deveríamos ser um exemplo para com os outros. Construir nossa vida de forma que podemos ser um exemplo, que as pessoas digam, essa é uma boa pessoa e eu gosto de estar junto com ela, né? Porque essa é uma boa pessoa. Outro ponto diz, né, que nós devemos abster-nos de criticar, de condenar, fofocar e todo tipo de conduta, né, que separe as pessoas. Quando nós fofocamos ou criticamos alguém, né, estamos criando uma energia muito negativa, não só para com a pessoa que você está criticando, mas está fazendo que a outra pessoa também tenha algum tipo de energia negativa para com a outra. E a maioria das vezes nós fazemos isso por orgulho, por ego, para ganhar a confiança de uma pessoa contra outra pessoa. Isso destrói as relações humanas. Quando você tem algo para dizer para alguém, porque essa pessoa cometeu um erro, fala diretamente com ela. Mas não fica fofocando, criticando a essa pessoa, denegrindo essa pessoa por detrás. Muitas vezes nos pegamos fazendo isso. Nós deveríamos tomar consciência. Isso é um ponto, né, muito, muito negativo, né, nas relações humanas. Outro ponto diz, muito interessante. Muitas vezes nós fazemos coisas que acabam magoando outras pessoas, fazendo mal para outras pessoas, ou danificando elas economicamente, ou alguma coisa nós fazemos que faz mal para outra pessoa. O ponto diz, nós deveríamos reconhecer o erro que nós cometimos. Quando cometemos um erro, deveríamos ter a humildade de reconhecer nosso erro. Reconhecer o erro e ser humilde é uma qualidade fantástica do ser humano. Mas o ego, o orgulho das pessoas não querem reconhecer que eu cometi, que fiz algo errado. Né? Reconhecer os erros é uma virtude muito grande. É uma pessoa muito, muito virtuosa. Quem sabe reconhecer seus erros ante as outras pessoas, ante a pessoa que cometeu o erro, por exemplo. Né? E não só reconhecer o erro, mas criar algum tipo de emenda, de punição por haver cometido esse erro. Suponhando que você conscientemente faz ou inconscientemente muitas vezes cometemos erros. Mas somos responsáveis. Quando somos responsáveis por el erro de outras pessoas, nós devemos reconhecer e deveríamos, o ideal seria que você vá a essa pessoa e me diz, me desculpa, eu cometi esse erro, agora eu quero que você me dê uma punição por lo que eu fiz. Oh, em nossa sociedade isso parece que isso é impossível de ser feito. Né? Ter tal grado de humildade, né? Martelar nosso ego, nosso orgulho a tal ponto é muito difícil. E é mesmo difícil. Mas, se nós desenvolvemos essa capacidade, isso vai só a fazer que nossa personalidade se vai tornar mais grande, mais profunda. As pessoas vão compreender que nós temos pureza, que nós temos humildade, que nós temos controle, né, sobre nossa mente. E as pessoas vão acabar respeitando-nos. Né? Vão acabar respeitando-nos. Por isso, reconhecer os erros é muito importante. E se seu orgulho, seu ego permite, pida para essa pessoa. Se você que seu ego, seu orgulho não permite, então você mesmo toma uma punição. Né? Você fez uma determinada coisa, tudo bem, faça um jejum, por exemplo. Se fez uma coisa errada, muito errada, faça um jejum. Né? Ou faça um serviço para essa pessoa.
ou faço um serviço para alguém, né? Ou seja, que sua mente entenda, cuidado, não faça novamente esse tipo de erro, porque senão você vai ser castigada. Então, toma cuidado. Então, a mente tem que estar suficiente para não cometer, consciente ou inconscientemente, coisas que danifiquem as outras pessoas. Não podemos disso, não deveríamos fazer mal, fisicamente, psicologicamente, com a palavra. Não deveríamos fazer mal para com as outras pessoas. E se nos pegamos fazendo consciente ou inconscientemente, imediatamente temos que reconhecer. Dessa forma, todos estes pontos são para quê? Para fazer uma personalidade, um caráter, uma personalidade íntegra. Não aquela pessoa que faz uma coisa, pensa outra, fala outra coisa, fiz um erro, não dá importância. O que acontece? A personalidade de essa pessoa está dividida em várias formas. Com os amigos sou de uma forma, com meus pais sou de outra, com o trabalho sou de outra, com meu relacionamento pessoal sou de uma forma diferente. A personalidade está dividida em várias direções. Deveríamos ter uma personalidade integrada e ser o que pensamos e fazer o que falamos e pensamos. Um outro ponto importante é abstener-se de falar innecessariamente. Controlar nossa fala. Não falar. Bom, neste momento eu estou falando, mas estou dando a vocês esta palestra. Por lo general, eu sou uma pessoa que não falo muito. Sou bem de não falar muito. O que acontece? Quando nós falamos assim descontroladamente, perdemos muita energia psíquica e acabamos falando estupidezes e bobeiras e coisas sem sentido. A maioria das vezes duas pessoas se encontram, dois amigos se encontram a falar e acabam falando coisas sem sentido, em vez de utilizar esse momento para algo mais profundo. Vamos a ler algo profundo, vamos a meditar juntos, ou vamos sim a falar sobre uma coisa construtiva, vamos fazer um plano de como fazer um serviço, utilizar nossos momentos, e não desperdiciar nossa fala simplesmente porque ela é grátis. Controlar a tagarelice é muito importante para controlar nossa mente, nossa energia mental. E outro ponto, também, para formar nosso caráter, estes pontos, você vê, vão fazendo que a pessoa, sua personalidade, seu caráter, fica mais sutil, fica mais controlado. A maioria das pessoas dizem, tá bom, sim, mas se eu faço, se não faço, não. Se você pratica estes pontos, todos estes pontos são parte dos valores, dos princípios yógicos. Se você pratica esses pontos, esses valores, sua personalidade se torna mais brilhante, se torna mais integrada. E o último ponto que eu vou falar para vocês é responsabilidade. Ser responsáveis. Agora, tem pessoas que são responsáveis por isto e por aquilo, e outra responsabilidade, e se cobram. Não é esse o espírito. O espírito é aquilo que é nossa responsabilidade, ser responsáveis e actuar responsavelmente. E esses são estes pontos que são outros tesouros. Vocês vão receber isto também em escrito. Olhem, leiam eles. Se faz uma autoanálise de qual desses pontos você precisa melhorar. Tenta de melhorar. E quando você vê que quando se coloca em movimento para melhorar, você vai conseguir que sua personalidade brilhe mais, que sua personalidade seja reconhecida como um bom exemplo por os outros. Namaskar, Namaskar.